Oi, pessoal. Meu nome é Luísa, eu estou aqui junto com a Ana e o Rolf. Nós somos do Psicoterapia para Você e a gente vai falar hoje sobre um livro que a gente vem anunciando aqui no Instagram, chamado Mães Arrependidas, da autora Orna Donati. A Orna Donati é uma antropóloga e socióloga que realizou uma pesquisa entre 2008 e 2013 sobre o arrependimento materno. A autora, ela busca, através dessa pesquisa, ela organiza um livro em 6 capítulos, e aí cada capítulo ela tenta tratar o aspecto da maternidade e qual a opinião e os sentimentos que as mães têm sobre a maternidade. E um dos aspectos da mãe arrependida tem muito a ver com a nossa cultura extremamente machista. Quando a gente fala de mães arrependidas, a gente não está falando só da relação da mãe com o filho. Muito desse arrependimento materno vem da relação com o pai da criança. E eu tenho aqui algumas frases que são muito bacanas, de opressão em relação à maternidade, e muitas coisas que acontecem no seio familiar. Por exemplo, em algumas situações a mãe ouve: pare de se lamentar, a escolha foi sua, agora aguente. É o que as mulheres costumam ouvir quando falam sobre suas dificuldades. Isso está na página 27. Eu posso falar isso, Luísa? Não, né? É porque como tem mais de uma edição do livro, falar a página não adianta, a não ser que a gente mostre a edição que a gente está usando. Certo. A gente está usando a mesma edição? Sim. É a Ótimo. minha também. Então, isso está lá na página 27. A opressão também vem de fatores governamentais. E ela cita aqui um exemplo do ministro da Fazenda da Austrália, que em 2004 falou isso, que as mães têm que se virar para ter filhos. Um para a mãe, um para o pai e outro para o país. Ele as instruiu a ir para casa e cumprir seu dever patriótico essa noite. Ou seja, até o governo coloca o bedelho onde não deve. Mais coisas que a gente pode ouvir. Se você vai estudar medicina, então é melhor nos divorciarmos. Isso o marido falando para a esposa. Eu quero filhos. E eu, feito um idiota, pensei: como assim nos divorciarmos? E aí? Então não vou estudar medicina? Que importância isso tem? Né? É o abandono por meio da pressão do marido de um sonho que a mulher tem. E muito da opressão vem de uma criação extremamente opressora e determinando quais papéis a mulher tem. E aí isso serve para... Tem uma fala aqui que é muito interessante, que ela diz: uma das mães arrependidas, a Naomi, mãe de 2 filhos com idade entre 45 e 49 anos, entre 40 e 45 anos, e avó. Minha necessidade de cumprir as normas é mais forte do que minha necessidade de ser avó, mãe e tudo mais. Então, ela não quer ser mãe, ela quer cumprir norma. E aí tem uma diferença muito grande. E uma outra coisa que eu acho extremamente importante de pontuar nesse livro é que o arrependimento não é dos filhos, não é das pessoas que foram criadas, e sim da maternidade, que impõe uma série de restrições à mãe, uma série de abandonos da mãe, dos sonhos que ela tinha de profissão, sonho de se divertir, de viajar, de conhecer o mundo, de ter outras experiências, e precisou ficar atrelada aos filhos por décadas, muitas vezes. Rolf, isso é interessante, acho que o questionamento que perpassa o livro todo é: quais os caminhos levam à maternidade? Quais são os caminhos que levam à maternidade? Isso é uma pergunta que a autora até faz em algum momento do livro, porque assim, esse arrependimento que ela conseguiu encontrar, que ela conseguiu dar voz no livro, ele existe. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar, né? Que arrepender-se de ser mãe é uma possibilidade. Está entre as possibilidades da gente. Então, se existe arrependimento, isso é um indício
de que a gente precisa, primeiro, facilitar a vida das mães, né? E segundo, repensar a nossa cultura reprodutiva. E quando eu falo cultura reprodutiva, não é repensar quantos filhos as pessoas têm, não é isso. Tem a ver com repensar quais os caminhos que a cultura obriga as mulheres a fazerem para chegarem até a maternidade, sabe? Então, a gente não pode dizer que a maternidade na nossa sociedade brasileira, e como a gente viu, né, tem mulheres de várias regiões do mundo diferentes, a gente não pode dizer que a maternidade é uma escolha, né? A maternidade, ela passa a ser uma função social, um papel social, é uma coisa que dá lugar no mundo para a mulher e muitas vezes há a crença de que não há outro lugar possível. Tanto que a autora menciona sobre uns movimentos, né? Quando ela começou a fazer pesquisa, tinha a hashtag, acho que era Regret Motherhood, uma coisa assim, principalmente na Alemanha, que recebeu um feedback, né, recebeu comentários e recebeu um feedback da sociedade muito pesado, né, como se essas mães fossem, na verdade, pessoas ingratas, né, ou pessoas que estão de mimimi, né, sobre a maternidade, ou são pessoas más, puramente, assim, né, são pessoas que não têm coração porque não querem a maternidade. Egoístas. Eu Tá, mas vou só algo que eu achei interessante na fala da Luísa. Porque além de mostrar esses diversos caminhos que as mulheres têm, ou, enfim, são impostas para ser mães, ela mostra que, ao ser mãe, pode ser que exista o arrependimento, porém não tem como você voltar à possibilidade de não ser mãe. Então, isso é algo que as mulheres elas se deparam e aí elas têm que lidar com outra questão. A partir do momento que eu me torno mãe, eu tenho exigências e regras que a maternidade ela me impõe. Então, eu preciso sentir, de acordo com um padrão estabelecido para o papel da maternidade, eu preciso agir conforme esse papel, conforme esse padrão, para que eu seja aceita como uma mãe socialmente, porque se de alguma forma eu não cumpro nenhum dessas regras, nenhum desses papéis, há algum problema. E esse problema, ele não é a possibilidade de olhar para essa mulher como indivíduo, como alguém que sente, como alguém que pensa, como alguém que está em um arrependimento, em um sofrimento, mas no sentido de olhar para essa mulher, talvez, e procurar algum adoecimento, alguma anormalidade, e rotulá-la através de um estigma social. Então, a maternidade, ela também implica nisso. Uhum. Então fica bem diferente mesmo, né? O arrependimento, ele é da maternidade, não é dos filhos, como o Rolf falou, né? Então, a maternidade já é uma realidade ambivalente, é uma experiência ambivalente, é uma experiência que tem dor e tem amor, tem medo e tem alegria, tem essa ambivalência na maternidade. Mas o arrependimento, ele é mais que isso, né? Ele não trata só dessa questão ambivalente natural da mãe, que a ambivalência já é uma coisa difícil das mães aceitarem, de muitas mães aceitarem, que a maternidade tem sim tem o seu lado difícil, só isso já encontra muita resistência das mulheres, né? E aceitar um arrependimento, então, né, cogitar, pensar de forma leve, de forma não julgamentosa, como seria a sua vida se você não tivesse sido mãe, né? E ver que talvez seria um caminho que você gostaria muito mais, que você seria muito mais feliz. Então, esse arrependimento, ele carrega um peso muito grande, porque, como a Ana falou, é uma realidade sem volta, né? A maternidade é uma realidade sem volta.
ela não tem como modificar aquilo. E se arrepender diante disso parece uma coisa monstruosa. Parece uma coisa, né, principalmente porque a gente tem a maternidade em conta no nível da Virgem Maria. Né? Então, a gente tem a mãe como sendo uma instância máxima. Né? Até nos xingamentos a gente vê isso, né? Quantos homens, principalmente homens, brigam entre si, desde pequenos, desde crianças, porque falou mal da minha mãe. Né? Então, a mãe não se fala, da mãe não se pode falar. Né? Porque a mãe é essa instância máxima de santidade, de castidade, né? De tudo isso. E quando a gente fala da cultura reprodutiva, e a gente tem a consciência de que não é uma escolha, porque quando a gente está falando de sociedade, de cultura e até de critérios psicológicos mesmo, precisa mais do que a legalidade para a gente falar de liberdade. Né? Então, eu não posso dizer que a gente é livre, totalmente livre para ser mãe ou para não ser mãe. Tanto porque nem todas as pessoas têm acesso aos métodos contraceptivos do nosso país, ou têm conhecimento sobre eles, né, para escolher se prevenir, para escolher não ter filhos. E também porque existe todo esse critério social. A mãe que, aliás, a mulher que escolhe não ter filhos, ela é estigmatizada, ela é profundamente estigmatizada. E vai viver sempre com aquele julgo, né, aquelas pessoas dizendo que ela vai se arrepender. E que o tempo está passando, né, e ela vai se arrepender. Mas a gente não fala sobre o arrependimento da mulher que tem filhos, né? Então, a gente pode olhar para essas duas realidades e, em vez de querer impor uma regra, no lugar disso, a gente pode transformar a nossa forma de lidar em sociedade com a diversidade, né? Com a escolha de não ter filhos ou com a raríssima realidade das mães que deixam os filhos com os pais e vão viver suas vidas, que é um comportamento tipicamente masculino, né? Que simplesmente vão e seguem as vidas como se não tivessem um filho. As mães que fazem isso, que deixam os filhos com alguém e vão fazer isso, são extremamente julgadas de uma forma que o homem não é. Né? Então, a gente ressignificar a nossa visão sobre a maternidade, a nossa visão sobre a nossa forma de se reproduzir, eu acho uma coisa urgente, né? E a autora trata muito bem disso no livro. Você falou de duas coisas que me fez lembrar duas outras coisas. Uma foi quando você fala de que as mulheres nem sempre têm a liberdade de escolher ser mãe ou não. Eu lembrei daquele tweet do médico, que muitas vezes as pessoas não têm educação sexual suficientes para evitar a gravidez. E esse tweet trata de um médico que relatou que uma adolescente de 17 anos, eu acho, chegou no consultório dele muito preocupada porque não menstruava há 6 meses, a barriga estava crescendo e tinha alguma coisa mexendo dentro dentro da barriga dela. Né? Então, a educação sexual é praticamente inexistente para muita gente. Para outras, não. Quem tem privilégio de ter uma educação sexual boa consegue se prevenir, mas outras não. E aí, outra coisa que você disse, Luísa, é que a maternidade é um caminho sem volta, né? Porque muito da pressão social, e eu lembro dessa citação que eu fiz, que a mãe quer mais seguir regras do que ser mãe, tem uma necessidade muito grande, e a gente vê muito isso na clínica, quando atendemos pessoas que estão muito afeitas à regra, só que essa regra não faz sentido algum para elas. E a dificuldade de sair de uma regra social extremamente opressora, que vem dos filhos, vem do marido, vem da família, vem do governo. Como que você foge dessa regra? Qual a liberdade de a gente fugir dessa regra e continuar convivendo com as pessoas que a gente gosta? E eu lembrei de outro, eu não vou achar a citação agora aqui, mas eu li de uma mãe aqui dizendo que estava prestes a se divorciar, e um dos fatores mais importantes para ela querer se divorciar é que era uma possibilidade dela se livrar dos filhos. Não se livrar dos filhos, se livrar do cuidado dos filhos. Porque se ela se divorciasse, ela conseguiria deixar os filhos com o pai e ela se livrava dessa carga que é a maternidade. Eu vou só
pontuar algo que o Wolff trouxe e acrescentou na fala da Luísa, porque apesar de trazer, é claro que as questões sociais, econômicas, conhecimento sobre a sexualidade, a prevenção, são fatores que interferem, sim, na própria ser ou não ser mãe, mas a autora, ela pontua e ela traz nas falas das mães, foram consideradas boas mães, socialmente são mães que tiveram um padrão e conhecimento sobre a maternidade, mas que nada disso impediu que houvesse o arrependimento. Então, assim, esse arrependimento, ele não está relacionado somente a uma questão de condição social. Existem mulheres aqui no estudo, elas são mulheres que têm condições financeiramente boas, são mulheres que tiveram um casamento estável, mas que se depararam com sentimentos de arrependimento. E também, talvez para facilitar essa construção desse arrependimento, esse entendimento, seria mais ou menos as mulheres que têm divergência com os padrões e divergências com os sentimentos em relação à maternidade depois que se tornam mães. Então, todas essas divergências, elas se relacionam a exigências, aos comportamentos que são considerados adequados, as posturas emocionais que essa mãe tem que ter diante de uma pergunta sobre a maternidade, diante de uma situação em que ela, às vezes, quer sentar e descansar, enquanto o pai ou uma pessoa que pode exercer um cuidado parental poderia ajudá-la, e as próprias regras que se impõem na maternidade. Defende, na verdade, essa questão ela busca ouvir essas mulheres, ouvir esses relatos, numa tentativa de mostrar que a maternidade ela pode ser experimentada com arrependimento, e que a partir do momento que a gente conhece essa parte, conhece essa experiência dessas mulheres, pode se possibilitar uma assistência para gerar uma qualidade de vida melhor, para proporcionar para essa mãe, para essa mulher, um bem-estar melhor. Uhum. Isso eu não lembro se a gente falou isso, por isso que eu estou falando. Sim, e é interessante tocar nesse assunto, porque isso me faz pensar o seguinte, que o livro e a nossa discussão aqui, a gente não está falando sobre a maternidade ser boa ou ruim, né? Isso é muito importante a gente frisar, porque o fato de se arrepender, de existirem mães arrependidas e de existir a possibilidade de qualquer pessoa que nos assista, né, que nos ouça, perceber que se arrepende da maternidade, isso não é uma coisa ruim necessariamente. Na realidade, quando a gente aceita isso, quando a gente percebe que isso existe e lida com isso com verdade, com naturalidade, isso contribui para o nosso crescimento, né? Então, essa mãe, esse filho também que percebe que essa é uma realidade de sua mãe, né? Se percebe isso, se identifica com isso na realidade é crescimento pessoal, porque tem mulheres que vão passar a vida inteira sem entrar em contato com isso, às vezes muito amarguradas, às vezes com muitos paradoxos, né, pessoais internos, vivendo uma pressão que não precisa, sabe? Então, geralmente o consultório, né, é um lugar, o setting terapêutico é um lugar em que, depois de algum tempo, as pessoas, né, se entraram de fato num processo terapêutico, conseguem encarar essa realidade, né, conseguem lidar com isso, mas lidar com isso de forma amena, de forma serena, né, estar em paz com isso na realidade, né?
ela em várias partes, não sei o quê, ela ficou extremamente aliviada porque foi a primeira vez que ela pôde falar sobre o tanto que ela abriu mão da vida pessoal dela, do que fazia sentido para ela, do que era significativo na vida dela, que era viajar, era ler, era conhecer o mundo inteiro e não sei o quê. E ela abriu mão de tudo, da profissão dela. Ela era jornalista e ela deixou de ser porque tinha que criar filhos, 3 meninos. E um aspecto curioso eu aceitei isso muito bem, porque, enfim, a gente é psicólogo, tem uma outra visão das coisas. E quando meu irmão soube que ela leu esse livro e que se identificou, ele ficou extremamente chateado, porque disse: como Uhum, assim? Como assim arrependimento? Que história é essa, né? E aí uhum. vai do padrão social das pessoas de dizer que parece que é natural. E muita gente não tem consciência de que algumas mães se arrependem, outras não, mas umas se arrependem sim. E os filhos tomam, roubam a vida da mãe. Isso não é culpa do filho também, né? Muito menos. Mas é do padrão social que a gente tem. Uhum. Eu acho que é um grande exercício, né? Tanto para os filhos quanto para as mães. Acho que é um grande exercício de não tomar para si, né? De não se colocar como protagonista dessa situação. Porque se uma mãe é arrependida, se ela se arrepende da maternidade, ela tem que compreender, ela pode compreender que isso não diz respeito só a ela, particularmente. Isso não quer dizer que ela seja uma mulher ruim, ou que ela seja uma exceção, né? Ou que ela seja incapaz. Isso tem a ver com o sistema, isso tem a ver com a nossa sociedade, isso tem a ver com uma gama muito limitada de escolhas que a mulher tem ao longo da vida. Então, e assim também os filhos. Pensar que se a sua mãe é essa mãe arrependida, isso não tem a ver com você. Então, tem até falas, né, das mães que falam que não desgostam dos filhos, que amam os filhos, que amam a personalidade dos filhos, que amam a pessoa que os filhos se tornaram, mas que a experiência materna foi uma experiência que fez mais mal para ela do que bem. Né? Então, isso é uma coisa importante da gente pensar com maturidade, né? A gente precisa de maturidade para lidar com esse assunto, na verdade. É isso. Ana, mais alguma coisa? Apenas que tudo isso é muito válido como discussão. Eu acredito que a autora ela quis propor isso mesmo, a liberdade de se discutir sobre o tema, de mostrar para essas mulheres que o sentimento delas é aceito, é um sentimento real e é um sentimento que merece atenção e cuidado, porque elas acabam sendo as mais prejudicadas na sua saúde mental, na sua saúde física, enfim, em todos os aspectos humanos. Maravilha. E- Beleza. Então foi isso, né? Uhum. Ótimo. Então encerramos aqui a discussão sobre o livro Mães Arrependidas, da Orna Donati. A gente usou essa edição aqui, da Civilização Brasileira. E isso. Tudo marcadinho ainda. E, bom, a gente entende que isso é um livro bastante polêmico, é um assunto polêmico, e se você quiser participar, faz seu comentário aqui e a gente vai elucidando alguma coisa, alguma dúvida. Se você quiser contar a sua experiência pessoal, fique à vontade. É muito enriquecedor esse debate e vai ajudar muitas mães que podem sofrer ou repensar a maternidade. Tchauzinho.